Querido, eu quero cumprimentar você nessa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, querido, no livro de Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, e versículo 18 e 19, diz assim: Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Querido, eu quero te falar sobre um cântico que quem canta, ou quem pode cantar, é aquele que conhece o Deus que diz esse cântico. Quem conhece a fortaleza, a sua rocha, quem conhece o Senhor, pode cantar um cântico ao Senhor, dizendo que Ele é a sua fortaleza, que Ele é a sua rocha, que Ele se alegra nele, e que nós podemos cantar o cântico que exulta ao Deus da nossa salvação. Mas esse versículo fecha uma história. Esse versículo é o finalzinho de uma história completa que eu quero te mostrar. Lá no capítulo 1 de Abacuque. E eu fiquei pensando nessa história esses dias. E eu imaginei, querido, que não existe história tão atual quanto a história de Abacuque para que a igreja viva nesses dias. A história de Abacuque, o dilema de Abacuque é tão atual quanto o Apocalipse é atual. E nessa noite, querido, a igreja vai aprender que ela pode cantar ao Senhor um cântico assim, dizendo que o Senhor é a fortaleza, que o Senhor é o motivo da nossa alegria, porque ela conhece o Senhor e conhece a história também. Olha só, em Abacuque, a Bíblia fala que esse profeta recebe uma revelação de Deus depois de se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou andando meio revoltado esses dias. Eu estou andando meio sem saber. Por que acontece tantas coisas difíceis, tanta violência, tanta iniquidade, tanta impiedade, Senhor? O profeta começa a orar a Deus e dizer: Senhor, por que o Senhor não está vendo, Deus? Tanta impiedade, tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade. Talvez você assista os jornais e pense a mesma coisa. Talvez você diga a mesma coisa ao Senhor. Senhor, o Senhor não está vendo tantas coisas ruins acontecendo? O Senhor não está vendo tanta violência? O Senhor não está vendo tanto tráfico de drogas? Senhor, o Senhor não está vendo tantas coisas difíceis? Abacuque orou ao Senhor dessa forma. E o grande problema é que Abacuque orou isso, não em relação às pessoas que não conheciam o Senhor. Mas Abacuque começa a orar: Senhor, o Senhor não está vendo a violência? O Senhor não está vendo o pecado? O Senhor não está vendo a imoralidade dentro do povo do Senhor? O Senhor não está vendo, Deus querido, que o povo que se chama pelo teu nome, um povo que diz que é crente, o Senhor não está vendo, Deus, que esse povo que diz que é crente, continua pecando do mesmo jeito? Parece que eles estão piores do que antes de te conhecer. Querido, Abacuque começa a orar a Deus dessa forma: e Senhor, o que está acontecendo com o teu povo de Judá? Por que esse povo que diz que é crente, por que esse povo que diz que teme ao Senhor, anda fazendo coisas até piores do que aqueles que não conhecem o Senhor? O profeta começa a sentir um peso, querido, um peso de alguém que vê o povo dele, o povo que é crente, o povo que é chamado pelo nome do Senhor, com atitudes e comportamentos que não condizem, ou não condiziam nem um pouquinho com aquilo que eles diziam professar, a sua fé em Deus. E a Bíblia diz, querido, que diante dessa oração, o Senhor responde a Abacuque. O Senhor se revela a Abacuque e fala para ele, e traz para ele uma resposta que para ele foi uma grande surpresa. Quando Abacuque começa a clamar ao Senhor, Deus se revela a ele e diz: Abacuque, você não sabe, mas eu já estou mais revoltado do que você há muito tempo. E eu estou tão revoltado com esse povo, Abacuque, mas tão revoltado,
que eu já tenho um plano de justiça e de juízo para executar sobre a vida desse povo. Eu vou acabar com esse povo. E aí o profeta começou a perceber, querido, que aquilo que ele sentia no seu coração em relação ao povo, aquele peso que ele sentia em relação aos pecados das pessoas, o peso que ele sentia em ver as pessoas que se diziam filhos de Deus, servos de Deus, daquele comportamento, ele começou a perceber que aquele peso no coração dele nada mais era do que a revelação do próprio coração de Deus ao coração dele. E ele começou a perceber o que o próprio Deus sentia. O Senhor mesmo já estava revoltado com aquele povo. Um povo que oferecia sacrifício, um povo que fazia na lei tudo certinho, mas o coração andava longe dele. Na frente, no ritual, nas festas, eles estavam bem, mas no dia a dia, a corrupção continuava, a mentira continuava, o mau caratismo continuava, né? A imoralidade, a perversidade, continuava como se eles não conhecessem o Senhor. E ele descobriu, querido, que Deus estava mais revoltado do que ele havia muito tempo. E Deus falou com ele assim: vem cá, meu filho, que eu vou te revelar o que vai acontecer com esse povo. E a Bíblia diz, querido, que o Senhor se revelou a Abacuque e disse para Abacuque assim: Abacuque, eu vou usar os inimigos de Judá como vara na minha mão para corrigir Judá. Eu vou usar os babilônios, os caldeus, como instrumentos meus para tratar com Judá. Queridos, entenda uma coisa, Deus é um Deus de grande misericórdia. Tamanha misericórdia do Senhor, que o Senhor tem com as nossas vidas, que muitos de nós, se formos parar para pensar, não merecíamos nem um pedacinho da bondade e da misericórdia de Deus. O Senhor é misericordioso. Mas a palavra de Deus diz, querido, que o Senhor é longânimo, Ele é tardio em irar. Só que a longanimidade do Senhor, a bondade do Senhor e a paciência do Senhor tem limite. Ele caminha com você, querido, derramando o seu amor sobre a sua vida, derramando da sua unção sobre você, curando as suas enfermidades, livrando você do diabo muitas vezes, livrando a sua alma, livrando o seu corpo físico muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz várias vezes que o Senhor foi caminhando com o povo dele, e muitas vezes o Senhor foi caminhando, e num determinado momento a Bíblia nos conta que o Senhor falou: basta, é só até aqui que eu vou. Queridos, e o profeta viu tudo aquilo. Quando ele percebeu o que Deus ia fazer com Judá, ele estremeceu e começou a orar por Judá. Ele começou a dizer: Senhor, por favor, Senhor, o Senhor vai usar os caldeus para corrigir os judeus? O Senhor vai usar os babilônios? Eles são nossos inimigos. Era o povo mais bruto daquela época, queridos. Era o povo que conquistava impérios com força, com violência, com toda perspicácia, toda estratégia de guerra, das piores estratégias que tinha. E o Senhor lança a mão dos babilônicos para fazer isso. E o profeta começa a orar e fala: Senhor, por favor, eu vou me colocar na torre de vigia, Senhor. E fala comigo. Senhor, não deixa a gente envergonhado diante dos nossos inimigos. E, queridos, a Bíblia fala no capítulo 2 que Deus realmente reafirma a intenção dele e explica a Abacuque o que vai fazer. Fala: não, Abacuque, eu já tive paciência demais com esse povo. Eu caminhei demais com esse povo. Eu tive misericórdia demais desse povo. E agora eu quero dizer a você, quero compartilhar com você, Abacuque, o que eu vou fazer com esse povo. E a Bíblia fala, querido, que Abacuque, ali na peleja de oração com Deus, na luta com Deus por aquele povo, na guerra espiritual mesmo com Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai fazer isso? Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é majestoso, eu sei que o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Quando o Senhor passa, sol e lua param, os montes derretem na tua presença. Se o Senhor fizer uma coisa dessa, o Senhor vai acabar com o seu povo. Queridos, e a palavra de Deus diz
que Abacuque ficou diante de Deus dessa forma, buscando ao Senhor. E por fim, no versículo 3, no capítulo 3, Abacuque escreve um cântico, que é fruto do tempo que ele passou diante de Deus, nessa peleja, nessa busca de Deus, em saber exatamente o que Deus queria. E o que eu acho mais interessante é que lá no final, no versículo 18 e 19 que nós vemos, Abacuque tem coragem, tem condição sincera de escrever, olha, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegro no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. Ele faz meus pés como os da corça, para andar altaneiramente. Queridos, como é que Abacuque escreve isso? Diante do que ele estava vendo, diante dos pecados do povo e diante daquilo que Deus tinha avisado para ele que ia fazer com aquele povo. Sabe de uma coisa, querido? Eu fiquei pensando, Abacuque descobriu um segredo em Deus, e que é o segredo que eu quero te contar nessa noite. O que tem a ver, querida, a história desse Abacuque, que viveu mais ou menos 700 anos de Cristo? O que essa história tão antiga pode dizer para mim e para você nessa noite? O que essa história vai revelar para mim e para você? O que ela tem de atualidade? O que ela pode trazer ao meu coração hoje? Porque essa história foi escrita há muitos anos atrás. E essa história foi vivida há muito, muito mais anos atrás ainda. Queridos, presta atenção. O profeta Abacuque, hoje, é a igreja do Senhor. Eu e você somos os profetas que Deus tem nessa nação. Somos os profetas que o Senhor tem nessa cidade. Querido, sabe a quem Deus vai revelar a vontade dEle dentro da sua família? É a você. Deus vai revelar os planos dEle, querido, para essa cidade, é através da sua igreja. Não é através da instituição, nem do templo, mas através da sua vida. É com você que Deus vai falar. Assim como Deus falava com Abacuque de maneira tão de perto, tão íntima, a ponto de Deus contar para Abacuque os planos dele. Querido, é com você que Deus vai falar. É com a sua vida que Deus vai compartilhar os planos que o Senhor tem no coração dele. E aí, é interessante porque muitas vezes Deus faz isso conosco que nós não percebemos. Quantas vezes Deus coloca em nós, queridos, uma revolta, um peso, a respeito de alguma coisa em relação à sua obra. Quantas vezes nós sentimos aquele peso e aquela tristeza quando nós vamos orar, e vamos orar por alguém especificamente, Deus coloca aquela tristeza no nosso coração. O que é isso? Querido, Deus está querendo compartilhar com você algumas coisas. Eu me lembro de uma experiência que eu tive assim, há uns anos atrás. E eu me lembro que na minha adolescência, uma das coisas que eu fazia era buscar batismo com o Espírito Santo. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Muito. E eu via aquelas irmãs lá, cheias de Deus, né? Aquelas irmãs assim, fogo puro, né? Não era muito fogo puro assim. Mas eram aquelas irmãs cheias de Deus mesmo, cheias de unção. Elas oravam, Deus falava com elas, né? Cheia de Deus. E eu falava, Senhor, eu quero isso também. Mas eu não quero esperar ficar velha para o Senhor me dar isso. O Senhor podia me dar esse negócio cedo. O Senhor não fez tantas coisas com pessoas novas, eu também quero que o Senhor me dê isso. E eu me lembro, querido, que eu entrei numa época de busca por Deus, e de busca por enchimento de Deus, por batismo com o Espírito Santo. Eu queria que Deus realmente me desse experiências sobrenaturais com Ele. Porque Deus pode fazer isso. E eu me lembro que um dos versículos que eu tinha na minha cabeça muito, era Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E eu falava, Senhor, se existe coisa grande e oculta que eu não sei, eu quero saber. Se o Senhor tem coisa maior, tem coisa mais profunda e coisa sobrenatural, eu quero sair do nível da carne
E eu quero entrar no nível do espiritual e eu quero que o Senhor derrame sobre mim isso. E eu buscava o Senhor. Eu me lembro que um dia eu estava num propósito de oração por uns jovens da igreja, por umas pessoas da igreja que eram do nosso grupo de jovens. E eles estavam começando a amar o mundo, começando a amar as coisas do mundo. E o prazer daquelas pessoas eram as coisas que tinham no mundo. O Senhor já não agradava eles mais, as coisas da igreja também não. E o meu coração começou a sentir essa mesma responsabilidade. E eu comecei a buscar de Deus e falar: Senhor, eu não aceito esses jovens, Deus, eu não aceito esses jovens fora da tua presença. E comecei a orar a Deus. Nós tínhamos oração na igreja às 6 da manhã e às 6 da tarde, todos os dias. E eu me lembro que toda tarde eu estava lá 6 horas, ajoelhada na cadeira orando: Senhor, eu não aceito esses jovens assim, eu não aceito esses jovens assim. Eu sei que o Senhor tem mais para eles. E eu me lembro, queridos, que um desses dias, no domingo à noite, eu sentei. E quando eu sentei, um desses jovens que estavam começando a desbandar, sentou assim. E aquele negócio foi começando a me incomodar, me incomodar, me incomodar. E eu comecei a sentir uma tristeza, que eu não sabia de onde estava vindo. E eu falei: gente, eu não estou passando mal. Eu não estou com nada, com problema nenhum assim, né? Fora dos normais, né? Porque problema todo mundo tem. Não, os meus eu estou acostumada com eles. Não é motivo para eu estar nessa choração, nessa tristeza. E eu comecei a chorar compulsivamente. Eu não entendia aquilo. Eu falava: meu Deus, eu acho que eu estou ficando doida. Eu chorava e pensava racionalmente, né, com a minha cabeça, com os meus miolos. Eu falava: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, gente? Daqui a pouco esse povo vai vir orar aqui para mim, porque deve ter algum trem esquisito. Porque eu não estou entendendo. Queridos, quando eu olhei para o lado, Deus me fez entender uma coisa. Naquela hora o Senhor falou comigo assim: isso que você está sentindo é o que eu estou sentindo a respeito dele. Quando Deus me falou aquele negócio, eu arrupiei de cima e embaixo. E eu falei: Senhor, o Senhor é tremendo. O Senhor quer compartilhar comigo o teu coração. O Senhor deseja compartilhar comigo o sentimento do Senhor a respeito de uma pessoa. E foi aí que eu chorava mesmo. E eu dizia: Senhor, é isso que o Senhor está sentindo? Eu quero chorar. E eu quero interceder. Queridos, eu lembro que eu passei... Se você me perguntar o que aconteceu naquele culto, eu não sei o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que aquele culto eu passei o tempo inteiro intercedendo exatamente com o coração que Deus tinha me dado naquela hora. Muitas vezes, querido, você olha para uma coisa no reino de Deus, para uma pessoa, para o comportamento de uma pessoa que você está cuidando, uma pessoa da igreja, um irmão qualquer, e você começa a não entender por que aquele negócio está te incomodando tanto, te revoltando tanto, te perturbando tanto. Sabe de uma coisa? Muitas vezes, quando isso acontece, é porque o Espírito Santo de Deus está querendo compartilhar com você aquilo que ele sente no coração dele. E se ele compartilhar com você, querido, você vai saber orar exatamente da forma como precisa orar. Se Deus compartilha com você uma revolta por uma injustiça qualquer, não é o momento de você abrir a boca e sair brigando com todo mundo, ou querer resolver a coisa no braço. Se Deus compartilha esse tipo de sentimento com você, querido, é para que você possa ser instrumento dele de intercessão para mudar a história. Você entende isso? É isso que o Senhor faz. Às vezes você sente uma tristeza, você não sabe por quê. Às vezes não é hormônio não, viu, gente? Tudo na vida da gente não é hormônio não. Às vezes é Deus querendo realmente compartilhar aquele peso de oração conosco. Será que Deus pode contar conosco? Ele pode contar com Abacuque. E sabe de uma coisa, querido? O grande problema é que muitas vezes Deus quer nos mostrar como Ele mostrou para Abacuque. Deus quer nos dar essa revolta, ou esse peso, ou essa responsabilidade de oração. Não apenas por aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, mas por pessoas que estão do seu lado, sentadas aí do seu lado, e que realmente precisam que Deus opere milagre na vida delas. Sabe, uma das coisas que a gente vê, queridos, é que o mundanismo,
a maneira de pensar do mundo, a perversidade do mundo, a maldade do mundo, a imoralidade do mundo, a iniquidade do mundo, tem querido entrar na igreja exatamente como aquela avalanche que pegou o Japão esses dias. O mundo quer entrar sim, e empurrar a igreja. O mundo quer entrar na igreja e quer estabelecer o domínio dele na igreja. E muitas vezes a gente olha para o lado e não entende por que a gente está tão assim. Por que a gente tem sentido, às vezes, tristeza. Queridos, Deus quer nos mostrar que não é do lado de fora, não. Muitas vezes a perversidade quer instalar aqui. A maldade quer instalar aqui. A violência nos relacionamentos quer se instalar aqui. O pecado quer se instalar aqui. E é nessa hora, querido, que Deus precisa contar comigo, com você. É nessa hora que Deus precisa achar os abacuques, que vão ficar na torre de vigia. Você quer ver como que o mundo quer entrar na igreja? Você quer ver como, em coisas práticas, como é que o mundo quer mudar a mentalidade do povo de Deus, quer tirar o domínio do Senhor da sua mente e colocar o domínio desse sistema podre que vai passar. Olha só, o mundo diz para a gente o seguinte, com as propagandas, com os empréstimos que a gente pode fazer hoje nos bancos, o mundo quer mostrar para nós e quer dizer para nós, de uma maneira muito clara, não é nem subjetivo mais, é estampado. Ele diz para nós assim, olha, você merece ter conforto e prazer a qualquer custo. É ou não é? O mundo não diz para você que você é tão importante que você tem que ter um celular MP20? Não tem? Não fala isso? Você é um cara tão especial que você não pode andar mais de bicicleta, meu filho. Você tem que andar no carro top de linha que dirige sozinho, que você não precisa nem dirigir. Não é isso que o mundo diz? O mundo diz para você que você precisa telefonar tanto, que você tem que ter um plano de 10 mil minutos por mês, e mesmo que você tenha que pagar por isso R$1.000, mas que você tem que ter um plano de 10 mil minutos, você tem que ter. Não é isso que o mundo diz para nós? O mundo diz que nós somos tão especiais e que a gente merece tanto prazer e tanto conforto, que a gente não pode nem mais andar para ir buscar comida. Comida tem que chegar na sua casa, meu filho, quase que enfiar na sua boca, sem nem você pegar no garfo para colocar ela na boca. Não é assim? Hoje você acha gente para entregar comida para você, hoje você acha gente para poder fazer qualquer coisa, não precisa nem sair do sofá. Você pode estar sentadinho no sofá e fazer qualquer coisa. Aí depois, aguenta, né, o tanto de peso que você vai herdar com isso, né? Mas esse é o lema do mundo. Ele diz, você merece conforto e prazer a qualquer custo. Mas aí a gente esquece que a palavra de Deus diz diferente. A palavra de Deus diz o seguinte, aquele que não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Onde é que entra a palavrinha renúncia, que o cristão tanto precisa ter na sua vida para viver com Deus? Onde é que entra o abandonar o pecado para viver as coisas de Deus? Querida, esse padrão do mundo de conforto e prazer a qualquer custo tem entrado nos relacionamentos da igreja, tem entrado na igreja, querido, se instalar aqui. Olha, me deixa confortavelmente, não fala nada que me atinge, não fala nada que vai tocar no meu pecado, por favor, porque senão eu vou embora. É assim, queridos. E olha, sinceramente, se esse tipo de comportamento não te incomoda nem um pouquinho, comece a orar a Deus, meu filho, porque o Espírito Santo deve estar longe de você. Porque isso me incomoda todos os dias da minha vida. Eu falo, meu Deus, antigamente as pessoas achavam o Senhor tão precioso, que eles renunciavam muitas vezes à própria vida. Quantas histórias a gente não tem, queridos, do século I até o século XIII, foi quando Constantino constantinizou a igreja, que virou a igreja católica.
Quantos anos, queridos, os cristãos precisaram morrer por sua fé? Porque consideravam o Senhor tão maravilhoso, tão digno, que eles estavam ao ponto de não renunciar ao Senhor, mas renunciar à sua própria vida. Hoje em dia a pessoa não quer renunciar a um café da manhã para fazer jejum. Está doido. O negócio mudou. Que coisa é essa do mundo que tem entrado na nossa cabeça, querida, e tirado a nossa comunhão com Deus? As pessoas não querem abandonar o pecado, elas querem negociar com Deus e dizer para Deus assim: Senhor, eu vou continuar tendo relação sexual com meu namorado antes de casar, porque o Senhor sabe, eu amo ele. Está doido? Querido, isso é pecado, isso é perversidade. É isso que tem entrado no meio da igreja, querido, e querido mandar na nossa cabeça. E o profeta olhava para essas coisas e dizia: Senhor, o que está acontecendo com esse povo? Não estou entendendo, Senhor. Queridos, o mundo entra na igreja, quer entrar na nossa vida, dizendo assim: olha, importante sou eu. Se eu estiver bem, não importa quem está do meu lado. Eu tenho que buscar a minha felicidade. Nem que a minha felicidade seja passar em cima do outro. Não é assim que o mundo diz? O mundo te ensina a conquistar, querido. Nem que seja para você pisar na cabeça do outro e chegar lá em cima. Sabe o que o Senhor diz para você? O Senhor diz diferente. Ele diz assim: olha, preferi-vos uns aos outros em honra. O meu irmão é maior do que eu. E onde é que está o Senhor nessa história? Sabe outras coisas que o mundo tenta dizer para mim, queridos? Que eu não posso sofrer hora nenhuma. Porque o mercado diz para mim que eu não posso sofrer. Até propaganda de hospital, eles fazem aquela propaganda como se a pessoa estivesse num spa. É ou não é? Como se a pessoa estivesse vivendo no melhor lugar da terra, o hospital. Vai ver a realidade de passar no hospital, por melhor que seja, na hora que a coisa está muito difícil. Querido, sabe o que o mundo faz? O mundo quer dizer para você que aqui é o céu. Aqui você pode ter felicidade. Aqui você pode ter uma alegria que nunca mais acaba. Aqui você pode ter o poder econômico que você quiser. Aqui você pode se sentir um Deus, né? Porque quando você tiver um celular legal, um tênis daquele que custa R$1.000 no seu pé, né? Se tiver uns troços assim, uns eletrodomésticos de primeira, você é o cara, né? Você é a cara, né? Se a sua casa for toda montadinha, você parece né? Parece uma nave espacial, sua casa, de tanta coisa assim, que você aperta um botãozinho, funciona. Aperta né, chama o controle, acende a luz da casa inteira. Querido, isso é bênção, é. Mas sabe uma coisa? A Bíblia fala que existe um espírito do anticristo que atua, fazendo você esquecer das coisas de Deus, por causa de tanta coisa boa que a gente pode viver aqui. Diante de tanta tecnologia, tanta coisa legal, tanta coisa que o mundo oferece, tanta oportunidade. Sabe, a Bíblia diz que é trabalhar do diabo para os últimos dias. Ele vai querer cegar as pessoas, distrair as pessoas. Porque quando as coisas estão muito difíceis, automaticamente nós olhamos para cima e esperamos a resposta. Quando as coisas aqui estão mais ou menos controláveis, eu consigo me sentir uma pessoa muito especial, muito confortável, ter muito prazer, muita alegria, muita coisa, mesmo que seja passageiro, eu esqueço de olhar para cima. E começo a aderir, começo a absorver tudo aquilo que o mundo prega por aí. Eu começo a receber no meu coração e a abrigar no meu coração e dizer: oh, é mesmo. Você sabe que esse negócio de sofrer era só para os primeiros cristãos? Esse negócio de renunciar a pecado, essa coisa de antigamente, não é para agora. Queridos, eu começo a ter esse perigo de aceitar na minha vida isso. Sabe de uma coisa?
Eu começo a achar que eu não preciso perder nada por amor a Jesus. Eu posso continuar sendo o mesmo cara, mau caráter, ladrão, mentiroso, viciado. Queridos, é esse tipo de mentalidade com a qual Abacuque tinha que lidar. E por causa dela, Abacuque foi para diante do Senhor buscar. E sabe, o profeta desses dias precisa realmente sentir esse incômodo de Deus. Sentir essa revolta muitas vezes. De olhar a situação de gente que diz que é crente e continua no pecado do mesmo jeito. Não dá para aceitar, querido. Não dá para ver isso como normal, não. Não dá para ver isso como se fosse uma tendência moderna. Querido, entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que no céu não entra pecado. A única coisa que entra no céu é um pecador arrependido. Agora, se o nosso pecado, querido, não nos traz tristeza, nem amargura, tem uma coisa errada conosco. Tem um troço errado. O nosso pecado tem que nos trazer angústia, tem que nos trazer tristeza. Tem que nos incomodar todos os dias. A nossa frieza e a nossa indiferença precisa ser um incômodo para nós. Hoje, querido, Deus quer te alertar, como alertou Abacuque, de algumas coisas. Deus quer te mostrar o plano dele. Você já deve ter ouvido nesses dias. O pastor Marcos já andou pregando isso aqui. Mas essa palavra não é passada. Ela é muito atual. Olha só, entenda uma coisa. Deus quer te mostrar nessa noite, profeta do Senhor que está nesse lugar aqui. Deus quer te mostrar algumas coisas nessa noite para que você não se esqueça. Não dá para esquecer. Uma delas é que essa terra vai passar. Isso que você vê aqui hoje, querida, a Bíblia diz, Jesus já disse que vai se enrolar como se fosse um vestido para ser queimado. Queridos, não existe conserto para essa terra está sendo entesourada, como diz a Bíblia, para o último dia. Não adianta tentar consertar essa terra, nem milhares de tratados de Kyoto vão resolver, como se o tratado de Kyoto resolvesse alguma coisa, porque os maiores poluentes não assinaram aquele tratado de concordância, de reduzir a poluição. Queridos, por mais que as pessoas tentem, por mais que as ONGs tentem, por mais que os governos tentem, essa terra não será melhorada, essa terra vai ser destruída, vai passar. Uma outra coisa, querido, que nós precisamos entender, a eternidade virá. Nós vamos ficar frente a frente com a eternidade, mais dia ou menos dia, nós vamos estar de frente com a eternidade. E aí você vai ter que ter decidido para onde que você vai. Se você vai viver eternamente ao lado de Jesus, ou se você vai passar uma eternidade distante dele. E aí muita gente, quando a gente vai falar com eles, olha, para onde você vai quando você morrer? As pessoas dizem para mim assim, dizem para a gente assim, não sei, só Deus que sabe. Queridos, não é só Deus que sabe, não. Deus te deu a condição de saber para onde você vai por essa palavra. É você quem decide a sua eternidade. Se você vai passar a sua eternidade com Cristo, ou se você vai passar a eternidade inteira com o diabo e os seus anjos. A palavra de Deus diz, querido, que o Senhor é aquele que tem prazer que você seja salvo. Muita gente pensa que vai para o céu porque é gente boa. Às vezes a gente vai falar com ela, ela fala assim, não, bobo, mas eu não mereço o inferno, não. Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Olha, querido, você não vai para o céu por causa da sua opinião pessoal. Você só vai para o céu se você tiver a convicção que a palavra de Deus te dá. É só por Jesus. É só por Jesus. Sabe, querido, você precisa entender isso. E a última coisa que Deus nos lembra hoje, a respeito do seu plano, é que só existe esperança e salvação para pessoas. Projetos vão ficar, essa terra vai ficar,
Os bens que nós acumularmos nessa terra vão ficar. O nosso corpo físico vai ficar nessa terra. Queridos, mas existe uma esperança. E é para isso que o Senhor tem preparado o céu, para receber a mim e a você lá. É para lá que nós vamos, é para lá que Ele espera que a gente esteja. Entenda uma coisa, o Senhor avisa o plano dEle hoje. Sabe para quê? Para que você comece a olhar ao seu redor e ver quem é que ainda não conhece esse plano. Queridos, a situação dessa terra está insuportável diante de Deus. Os pecados dessa terra, Billy Graham escreveu em 1960 e poucos. Ele falou assim, olha, se Deus não cumprir o plano dele de acabar com essa terra, por causa da situação pecaminosa que essa terra está, Ele vai ter que voltar e pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra está melhor do que essa terra está hoje. Querido, presta atenção numa coisa. Deus avisa e lembra o plano dele para o final dessa história, para que você haja como um profeta de Deus nessa sociedade. Para que você saiba, queridos, que existem muitas pessoas que ainda não conhecem esse plano. Você já viu que muita gente ao nosso redor diz assim, não, eu tenho muita fé em Deus. Já viu isso? Não, eu acredito muito em Deus. Não é assim? Normalmente quase você não acha um ateu na sociedade, muito pouco. Agora tem uma coisa, será que ele sabe que só crer em Deus não resolve para ele ir para o céu? Será que ele sabe que só ser uma pessoa muito boa não resolve se ele quiser ir para o céu e passar uma eternidade com Deus? Será que ele sabe disso? Deus está te lembrando hoje disso, querido. Sabe por quê? Porque você precisa olhar para o lado. O tempo está próximo. A Bíblia diz, querido, que nós estamos no final da história. A história está quase acabando. E a hora que essa história acabar, querido, não tem mais jeito. Se a sua mãe não ouviu, vai ficar sem ouvir. Se o seu pai não ouviu, vai ficar sem ouvir. Se os seus familiares não ouviram do Senhor e do seu plano de redenção, vão ficar sem ouvir, porque não vai dar mais tempo. Entenda uma coisa, Deus avisou a Abacuque e cumpriu. Mais tarde, os babilônios vieram e levaram Judá como cativo, como escravo. Foi assim no tempo de Abacuque, foi assim no tempo de Noé. A Bíblia diz que Noé avisou durante 120 anos para aquele povo. Olha, o Senhor vai mandar o juízo, o Senhor vai mandar a chuva. Se vocês quiserem, podem entrar na arca. Eu estou fazendo a arca para a salvação. Olha, o Senhor vai mandar a chuva. E a Bíblia diz que durante 120 anos, as pessoas passavam e riam da cara de Noé. Diziam, tá doido, ficou caduco. Mas a Bíblia diz que o Senhor avisou e o Senhor cumpriu. O Senhor avisou em Abacuque e o Senhor cumpriu. O Senhor avisou em Jesus e o Senhor vai cumprir. Queridos, o tempo está próximo. Aquilo que Deus usou Jesus para avisar sobre o fim vai ser cumprido. Como igreja do Senhor, queridos, Deus não quer que o dia do juízo pegue a gente de surpresa. Deus deseja que a gente esteja pronto para o último dia. Assim como Abacuque descobriu. E eu quero ler um texto com você. Em Lucas, no capítulo 21. Queridos, Deus não tem prazer nenhum em ver uma pessoa que Ele criou passando uma eternidade longe dEle. Muito pelo contrário. Em todas as oportunidades que o Senhor tem, o Senhor avisa, o Senhor chama, o Senhor toca o coração, o Senhor vai lá e dá uma palavra através de você, através de um CD, através de uma mensagem que você escuta. O Senhor tem falado. E olha lá o que diz em Lucas 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia,
da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Querido, o Senhor te avisa para que você escape. O Senhor te avisa para que você seja livre e liberto, para que você seja salvo no último dia, para que você não tenha que passar, querido, pelas muitas e muitas tribulações que sobrevirão aos ímpios. Deus te avisa, querido, porque a Bíblia diz que Ele ama você. E assim como Abacuque, a igreja precisa saber de algumas coisas. Ainda aí no capítulo 21, versículo 25. O juízo de Deus sobre o pecado vem. Essa terra vai acabar. Não tem nada para ficar aqui, queridos. E é interessante que o Marcos sempre fala que a nossa raiz não pode estar aqui, grudada aqui, igual uma raiz de jatobá, uma raiz de cedro. A gente precisa ter uma raiz de alface. É facinho de arrancar. Se você for aquela árvore grossa, pesada, grudada nesse mundo, o dia que a trombeta soar, você não sobe, querido. Você está muito agarrado. As coisas estão muito, muito boas aqui. A amizade com o mundo está muito estreita. O relacionamento com o mundo está muito estreito. O precioso para você está aqui. Então, quando Jesus chamar, fica difícil subir. Olha só, versículo 25. Ainda aí no capítulo 21 de Lucas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Você tem visto isso? Sim ou não? Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Glória a Deus. Querido, o segredo de Abacuque é esse. Na hora que as coisas começariam a acontecer, querido, na hora que as coisas estavam prontas para fazer como Deus ensinou, como Deus falou e profetizou, como Jesus falou. Não é hora de olhar para o lado, não, querido. Não é hora de prestar atenção aqui, não. É hora de olhar para cima e erguer a sua cabeça, porque a redenção está próxima. A vinda do Filho de Deus está próxima. E é para lá que nós vamos, querida. A nossa eternidade vai ser lá. A nossa felicidade eterna é lá. O que nós vamos realmente ser de fato vai ser lá, não é aqui. E é por isso que nós precisamos desembaraçar de tudo aquilo que nos prende. Se é pecado que te prende nesse mundo, está na hora de abandonar o pecado, querido. Se é o materialismo que te gruda aqui, está na hora de abrir mão disso. E começar a olhar para o céu. Se são os relacionamentos que te seguram aqui, longe de Deus, está na hora de abrir mão desses relacionamentos, querido, e começar a olhar para cima. Não é para ninguém descasar, não, viu? Mas é hora de rever isso. É hora de colocar as prioridades certas. É hora de começar a olhar para cima, querido, porque as coisas que o Senhor Jesus disse que aconteceriam nos últimos dias já estão se cumprindo. Falta pouco, falta pouco. Se você estiver agarrado demais aqui, querido, você vai ficar para trás. Olha lá. Uma outra coisa que a gente precisa saber, lá no livro de Abacuque. Assim como Deus falou sobre o juízo no livro de Abacuque, Deus falou sobre outras coisas também, que a igreja precisa saber. Capítulo 2, e versículo 4. O final do capítulo diz o seguinte: mas o justo viverá pela sua fé. Você pode dizer isso? O justo viverá pela sua fé. Essa palavra, querido, significa fidelidade também. O justo vai viver porque ele é fiel.
Ele se apega ao Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse assim, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Querida, essa terra aqui é só um teste para você e para mim. Nós precisamos ter fidelidade com o Senhor até o último dia. Sabe por quê? A coroa vai ser entregue no último dia. Não dá para começar a caminhada com Deus e parar no meio do caminho, querida. É para ir até o final. Você vai viver por fé. Agarrado no Senhor, fiel a Ele. A coroa vem no último dia. E é isso que o livro de Abacuque fala. Olha só. Vai sobreviver, querido. Vai sobreviver aquele cujo coração permaneceu fiel a despeito de tanto mundanismo. Sabe uma coisa que me preocupa? Se tem crente que ama ver BBB, Big Brother, se tem prazer naquelas coisas, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se é crente. Porque é uma porqueira daquela, que até gente da alta sociedade aí, escritor, tem começado a fazer campanha contra, de tão terrível que o trem é. Se a gente tem prazer de sentar na frente da televisão, querido, para ver aquela porcaria, sinceramente, eu acho que o termômetro está quebrado. Eu acho que tem que começar a pensar. Se essas coisas dão prazer para nós, se essas coisas enchem o nosso coração e tiram o nosso tempo, tem um trem errado. Sabe, querido? Se o prazer pelo mundo está tanto, se as coisas do mundo enchem mais os nossos olhos do que a comunhão com Deus, está na hora de rever, querido. Está na hora de rever. Se a festa está melhor, se o negócio está melhor, se o namoro está melhor do que qualquer outra coisa, tem um trem errado. Está na hora de olhar. Se o mundo entra, querido, trazendo rebeldia, rebelião, e querendo dizer para você que você precisa se rebelar contra toda a autoridade possível, porque é assim que você vai ser feliz, tem um troço errado. A Bíblia diz, querido, que vai sobreviver o que for fiel até o fim. E o mais importante, para terminar, Abacuque no capítulo 3, e é o versículo que nós lemos. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe uma coisa que a igreja precisa saber, como Abacuque soube, e foi o segredo de Abacuque, é que para o povo de Deus, para o fiel, tem livramento, querido. Tem livramento. A Bíblia diz que o Senhor faz os nossos pés como os da corça. E eu fiquei imaginando por que o Senhor compara dessa forma, nos compara com as corças. Querida, a corça é um animal que consegue subir rápido, fugir rápido. Quando ela percebe um caçador pertinho, rapidamente ela foge, ela é veloz para fugir. Ela é veloz para subir morro. Sabe de uma coisa, querido? O Senhor vai fazer o seu pé ficar como os da corça, para que você ande nos lugares altos, para que você fuja depressa, para que você seja liberto depressa, para que você seja salvo depressa. Para você tem livramento, querido. Para o povo de Deus tem livramento, não vai ficar para trás. Para o fiel, aquele que é fiel até o fim, querido, tem livramento. A Bíblia diz alguns textos. Olha só o que a Bíblia diz. Salmo 91, eu já estou terminando. Eu gostaria que você fosse comigo alguns textos só, já estou acabando. Salmo 91, um salmo que nós conhecemos tanto. E olha só o que a Bíblia diz. Olha a promessa de Deus para o fiel, querido. A promessa de Deus para mim e para você que cremos no Senhor e que somos fiéis ao Senhor, que nos apegamos a Ele com amor, com fidelidade. Olha lá,
Versículo 14, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, há recompensa para o fiel. Deus quer fazer os seus pés rápidos como da corça, para fugir do pecado, querido. Para fugir das coisas que te agarram nesse mundo. Ele quer te mostrar a sua salvação. A Bíblia diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o glorificarei, saciá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só, querido, a Bíblia conta de vários livramentos. Um pouquinho mais atrás, no Salmo 32. A Bíblia diz que Deus é aquele que livra o justo, que cerca o justo, querido, de alegres cantos de livramento. O mesmo canto que Abacuque pôde cantar, o Senhor sempre dá esse mesmo cântico aos seus filhos, aos fiéis. Olha só, versículo, Salmo 32, versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Você pode dar um glória a Deus, querido? Glória a Deus. É o Senhor que quer te cercar com cantos de livramento. O Senhor não tem prazer que você pereça, querido. O Senhor tem prazer na sua fidelidade, porque a fidelidade diante de Deus é recompensada. Você acha que você vai ficar igual uns bobão porque você é fiel? Você vai herdar muito de Deus, a começar pelo livramento. Olha só, a Bíblia diz em Isaías 57:1 que o justo é levado antes que venha o mal. Nós estamos na portinha, querido, dos últimos dias. Está na portinha. Jesus está às portas. A Bíblia diz, querido, que o justo é levado antes que venha o mal. O fiel, aquele que é fiel até o fim. A Bíblia fala, queridos, assim como Abacuque disse, que isso aqui que ele descobriu em Deus, ele podia cantar. Porque a Bíblia diz em Tiago, quem está alegre, canta. Se você entende, querido, que hoje, diante de Deus, a sua vida está mesmo, que você está em fidelidade com Deus, que você está mesmo na presença do Senhor, está sendo fiel ao Senhor, renunciando o pecado, dando as costas para a tentação mesmo. Se você está em fidelidade com Deus, em comunhão com Deus, você pode cantar os alegres cantos de livramento. Você pode compartilhar com Abacuque dessa mesma certeza, dessa mesma convicção. Se hoje seu coração é reto diante do Senhor, querido, a Bíblia diz: o justo viverá por sua fé ou por sua fidelidade. Você vai receber vida de Deus e livramento de Deus. Não tem uma pessoa que enxerga o livramento de Deus e fica quieto. Miriam cantou e dançou igualzinho uma pipoca, pulando igual uma pipoca, com aquelas mulheres, assim que ela passou o Mar Vermelho, assim que ela obteve o livramento, assim que ela olhou para trás e viu que eles foram livres dos egípcios. A Bíblia diz que ela começou a cantar e a celebrar o livramento de Deus. Moisés também fez isso. Nessa noite, querido, o Senhor chama você para celebrar o livramento que Ele tem para a sua vida. Você conhece o plano até o final. Você sabe o que está reservado para o fim dessa terra. Mas tem um segredo. A Bíblia diz: o justo é levado antes que venha o mal. Aleluia. Esse é o livramento de Deus. O justo é levado antes que venha o mal. A gente não vai precisar ficar aqui para trás, não. Nós vamos juntos. Quando o Senhor chamar, quando a trombeta no céu chamar, nós vamos juntos com o Senhor. Glória a Deus. Essa terra vai passar, querido, mas nós não. Os projetos vão passar, mas nós vamos viver projetos eternos de Deus para a nossa vida.
Querida, as coisas dessa terra são passageiras, aguenta, porque só falta um pouco. Está faltando pouco. Aguenta, porque é só mais um pouquinho. Seja fiel, seja crente. Sabe por quê, querido? O justo é levado antes que venha o mal. E é o Senhor quem faz os seus pés como os da corça, para andar nos lugares altos com Ele. Você pode dizer amém por isso? Fica de pé então, querido. Fecha seus olhos, querido, nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente entra num culto e escuta uma palavra assim, e a gente fica pensando, meu Deus, por que eu vim à igreja hoje? Por que eu não fiquei em casa? Né? Achei que a palavra hoje fosse inflar o meu ego, fosse fazer cosquinha na minha alma, para eu rir, para eu ficar à vontade, sabendo que eu sou o máximo e que Deus é doido comigo. Mas eu fico pensando, se a avalanche que atingiu o Japão, que não foi avalanche, né? Foi um tsunami, tivesse sido informado ao pessoal que estava em casa naquela manhã, eles não teriam recebido essa notícia como uma notícia ruim. Se aquele povo da Malásia, mais de 200 mil que morreram, tivesse conseguido perceber o tsunami, eles não teriam ficado com raiva dos sismógrafos e daqueles que trabalham nesses instrumentos para informar as avalanches ou os tsunamis, os terremotos. Na verdade, nós gostaríamos realmente que nenhuma cobrança fosse feita a nós, mas não tem como você se preparar para a eternidade sem saber da realidade que te cerca, de todas as coisas ruins que é pensar em perder tudo que essa terra nos dá, de todas as coisas ruins que a gente sente lá dentro quando a gente pensa que vamos ter que nos desligar da terra, que vamos ter que nos desligar de certas pessoas. O melhor de tudo é saber que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é quem vai nos fortalecer para encontrarmos o céu, que o Senhor é quem vai nos sustentar para rompermos com as coisas que nos seguram nessa terra, e é o Senhor que vai mudar os nossos pés, porque os nossos pés não querem correr, os nossos pés querem ficar estagnados, mas de uma hora para outra, você vai estar parado e o seu pé vai começar a correr, e você não vai entender nada, mas de repente você vai começar a correr, e você vai começar a correr, e vai querer ficar nos lugares altos, assim, e você vai dizer, eu não estou entendendo porque que o meu pé não para, mas é o Senhor que está te dando pés para correr para a montanha, para os lugares altos, onde o terremoto, o tsunami, onde as tragédias desse mundo não poderão te segurar, te atingir, mas você estará seguro naquele que é a tua força. Diga comigo assim, o Senhor é a minha fortaleza. Diga forte, o Senhor, somente o Senhor é a minha fortaleza. Eu confio nele, não me abalarei. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, aqui está o teu filho, a tua filha, aqui está a tua igreja. Ó Pai, nós estamos sendo alertados pelo teu Espírito e pela tua palavra a respeito de uma realidade que não pode ser mudada. Assim como não podemos negar que houve um tsunami, que houve o maior terremoto da história no Japão recentemente. E não podemos negar que aquela região toda foi devastada, aviões, carros, casas, inclusive
uma empresa de energia nuclear, uma usina que foi também atingida. Não podemos negar esses fatos. Assim também, Senhor, não podemos negar a realidade das profecias que se cumprem dia a dia. Olhando para a Bíblia, parece que é a notícia de segunda-feira, mas na verdade é a profecia de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Por isso, nessa noite nós oramos para que o nosso coração esteja alinhado com o teu coração. Oramos para que aquilo que está no teu coração seja o que esteja no nosso. De maneira, Senhor, que o mundo não nos segure aqui. De maneira que o pecado não nos prenda longe de Ti. De forma, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração não estejam desviados da Tua vontade, mas que o Senhor nos fortaleça para romper com o pecado, nos fortaleça para dizer não para a carne, nos fortaleça para dizer não para o mundo, e mesmo vivendo no mundo, possamos estar enraizados no céu, possamos estar aliançados contigo. E ó Deus, que o diabo, o inferno, o mundo, a carne não nos engane. Eu sei, Pai amado, que aqui está um exército de homens e mulheres que estão sendo fortalecidos pelo Senhor e pela Tua palavra. E ó Deus querido, não serão confundidos, não serão abalados, mas estão sendo preparados, fortalecidos, e terão os pés como os da corça, para correrem em direção ao céu, em direção à Tua presença. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.